Fala pessoal, beleza ou não? Seguinte, meu povo, na última semana eu disponibilizei para vocês um link de um vídeo sobre placas tectônicas, né? Movimento das placas tectônicas, falou sobre as camadas da Terra, o que é uma crosta terrestre, o que é um manto, o que é um núcleo, e hoje eu vou dar continuidade para vocês aqui, tá? Eu vou tentar não prolongar muito, até para o vídeo não ficar muito longo, né? A ideia é com um vídeo mais curtinho, mas ao mesmo tempo eu não posso também deixar de explicar o conteúdo para vocês, beleza? E hoje a gente vai falar sobre agentes externos e internos, tá bom? A diferença desses dois e o que vem a ser, né, esses agentes aí. Pessoal, esses agentes, eles nada mais são do que modeladores do relevo, são agentes modeladores do relevo, tá? E fica simples quando a gente fala assim, agente externo é aquilo que está de fora, né? E interno é aquilo que está de dentro. Tá, beleza, professor, mas só que fora de onde, dentro de onde, como é que é esse negócio aí? Então vamos por partes para a gente poder entender aqui. Eu falei para vocês que isso daqui a gente vai estudar são agentes modeladores do relevo. Como assim modeladores? Eles moldam o relevo, certo? Aquele relevo que a gente sabe onde tem montanha, onde tem planície, onde tem planalto, são agentes que vão modelar esse relevo. Beleza? Essa que é a nossa ideia aqui. Então, quando a gente fala de agentes externos, a gente tem as superfícies terrestres, são os agentes que atuam fora do relevo, beleza? Pelo lado de fora da Terra. Os agentes internos, se aqui é a superfície, são aqueles agentes que estão lá dentro da crosta terrestre, estão lá no manto, no magma da Terra. Então, isso é interno. Agentes internos são esses aqui, externos são os de fora, que também ajudam a modelar o relevo. Tranquilo? Bom, vamos começar pelos agentes internos, que eles são mais pontuais, são mais simples também, e depois nós passamos para os externos, beleza? Até porque eu prefiro começar pelo interno, porque no vídeo anterior, ele já dá, aquele link que eu disponibilizei para vocês, ele já dá uma pequena explicaçãozinha sobre o que a gente vai falar aqui agora, que é sobre o tectonismo. O que é o tectonismo? A movimentação das placas tectônicas. Então a gente tem duas placas tectônicas aqui, certo? Elas têm os seus movimentos. E lá no videozinho explica também esse tipo de movimento, que são eles, por exemplo, movimento convergente, que se encontra, divergente, que se afasta, e transformante, que é um movimento lateral. Beleza? E aí o tectonismo nada mais é do que o movimento dessas placas. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de tectonismo. O movimento convergente, quando duas placas se chocam, nós temos uma tendência de subir o relevo, de criar uma montanha, uma região montanhosa, até mesmo uma cordilheira. Ou seja, vocês estão vendo que modelar o relevo, antes a gente tinha um relevo plano, elas se chocaram e se levantaram. Com esse levantamento do relevo, a gente moldou o relevo. Então, isso é um exemplo de agente interno, certo? Até mesmo o próprio terremoto, ele influencia também para essa questão da modelagem do relevo. Tá? Mas o principal é o tectonismo, beleza? E aí quando a gente fala dos agentes externos, aqueles que estão do lado de fora, o que a gente vai falar daqueles que estão do lado de fora? Exemplos: sol, chuva, vento, neve. Professor, mas você está querendo dizer que esses elementos eles influenciam na modelação do relevo, na modelagem desse relevo? Como é que é essa questão aí? Gente, vamos lá. Imagina uma rocha, uma pedrinha que esteja lá exposta durante séculos e séculos ao sol, chuva, neve, vento. O que vai acontecer? Com o tempo, essa rocha ela vai começar a se desgastar, beleza? O sol vai bater, a chuva vai bater naquela pedra, vai vir um vento, vai bater também. E aí, por séculos e mais séculos, milhares e milhares de anos, a tendência é que aquela rocha ela comece a desgastar. Ela vai se desgastando cada dia mais. Então você imagina uma região montanhosa hoje, tá? Aí essa região vai ficar por mais milhares e milhares de anos, recebendo todo dia sol, outro dia chuva, outro dia neve, outro dia vento, e todo dia um pouquinho mais de alguma coisa. O que vai acontecer com essa montanha milhares de anos? Existe uma tendência dela começar a se desgastar, e aquilo que é pontiagudo, a tendência é ter um formato mais arredondado. Por quê? Por conta da ação desses relevos. O que o Sol, por exemplo, pode interferir nisso? O Sol, ele, todos os dias,
ele está lá, ele nasce, vem aquela radiação forte, esquenta a rocha. Quando esquenta, aí existe uma tendência de dilatar devido a gente esquentar aquela rocha. Tudo que a gente esquenta demais, se a gente pega uma barra de ferro, tudo aquilo que a gente pode colocar, não é fazer experimento em casa não, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas o que eu quero explicar para vocês se vocês pegarem alguma coisa e uma barra de ferro, alguma coisa, esquentar essa barra, ela tem uma tendência de aumentar o seu tamanho. Às vezes não dá para a gente ver isso no olho nu, mas só que se a gente fizer um cálculo matemático, um cálculo físico, a gente vai ver que a barra de ferro ela vai ter essa dilatação que a gente chama. Então, dilatar é aumentar o tamanho. E a rocha a mesma coisa. Tudo, na verdade. Né? A gente também fica exposto ao sol há muito tempo, a gente dilata também. Lógico que, nossa, eu tenho 1,78 m, vou ficar com 1,90 m. Não, gente, não é isso. É um crescimento muito pequeno, né? Que nem eu falei, não dá pra gente ver esse crescimento, mas só que a gente dilata alguns milímetros ali. E a rocha a mesma coisa. Então imagina a rocha, algo muito duro. Ela fica exposta ao sol, ela aumenta o tamanho. De noite, diminui, porque esfria. No outro dia, bateu o sol, aumenta de novo. Depois, diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Esse movimento de aumentar e diminuir, devido a estar esquentando e esfriando toda hora, pode fazer e vai fazer com que a rocha sofra fragmentação. Ela vai começar a se quebrar, se fragmentar devido a esse movimento. Então, tá vendo que o sol ele tem um papel importante nisso tudo? Beleza? Então, quando a gente fala sol, pode soar um pouco estranho, né? Mas o sol, que o sol vai fazer nessa questão? O sol ele pode simplesmente rachar essa rocha, né? E isso é um processo de modelagem, porque ele racha, ele pode soltar da rocha principal, pode cair, então você modelou. Faz de conta, antes estava assim, aí rachou, agora só tem essa metade, você modelou o relevo, certo? É um processo aqui, a gente está modelando esse relevo, tá bom? Esse tem um outro nome também que é chamado disso tudo, que é intemperismo. Mas só que eu não vou explicar nessa aula agora, senão vai ficar um vídeo um pouco longo. Eu não quero prolongar muito, eu prefiro fragmentar os vídeos e disponibilizar aos poucos esses vídeos, tá? Mas o que é o intemperismo? Só um rapidinho para vocês. Intemperismo nada mais é do que um processo de desgaste das rochas. Como, por exemplo, eu citei para vocês sol, chuva, neve, vento, isso já é um processo de desgaste, que ele é provocado pelos agentes externos, que está modelando esse relevo, certo? Mas além desses, a gente tem também as plantas ajudam a modelar esse relevo, os animais ajudam a modelar esse relevo, que aí são vários tipos de intemperismo, né? A gente tem o intemperismo físico, que foram esses que eu citei para vocês, sol, chuva, vento e tudo mais. A gente tem um intemperismo biológico e intemperismo químico também, beleza? Mas em outro momento eu vou explicar essa diferença de intemperismo para vocês. Hoje o que vocês têm que entender é o agente externo é aquele que está de fora. A gente, por exemplo, é agente externo, nós somos agente externo. Os animais é agente externo. Os micro-organismos que estão lá na terrinha é agente externo, tá? O sol, o vento, a chuva também são agentes externos. E o agente interno é aquele que está dentro da Terra, como por exemplo o tectonismo, o movimento das placas tectônicas. Beleza, pessoal? Hoje eu vou parar por aqui. É um videozinho menorzinho um pouquinho, como eu falei para vocês, só para a gente não parar no nosso conteúdo, né? Porque mesmo nós estamos distantes, a gente não pode parar, tem que dar continuidade nesse conteúdo. Tranquilo? Qualquer dúvida, pode me procurar lá no WhatsApp, pode mandar mensagem no privado mesmo, não tem problema nenhum. Conforme eu for lendo a mensagem de vocês, eu vou respondendo um por um, beleza? Forte abraço e até mais, meu povo. Fica com Deus.